Quero me casar, mas não tenho dinheiro. Meu marido me agrediu. Eu tô precisando da segunda via da Mercedes. Meu filho precisa de pensão. Eu não sei o que fazer. Fala aí, Defensoria! Fala aí, Defensoria! Fala aí, Defensoria! Fala aí, Defensoria! Olá! Começa agora mais uma edição do seu Fala aí, Defensoria. Este programa que tem o objetivo principal de levar até você, amigo ouvinte, amigo telespectador, aquele recado e também todas as ações desenvolvidas pela Defensoria Pública do Estado de Roraima. Quer sempre ficar por dentro? Olha, vou deixar o recado aqui para você acompanhar a gente nas redes sociais. Segue lá, @DefensoriaRR. Não esquece, é só você seguir a gente, e por lá você encontra com certeza as atualizações das ações desenvolvidas pela Defensoria Pública. Agora chegue mais, amigo ouvinte, você que está aí, de repente dentro do carro, voltando do almoço para o trabalho, vem de carona com a gente, porque hoje nós vamos conversar sobre o Agosto Lilás, essa campanha tão importante de prevenção à violência contra a mulher. Pois é, a Defensoria Pública do Estado de Roraima promoveu várias ações durante o mês de agosto para combater a violência contra a mulher. Por isso mesmo, eu converso agora com Ed Luiz, ele que é psicólogo da Defensoria especializada de promoção e defesa da mulher. Seja bem-vindo. Obrigado, Lana. Obrigado ao convite. Também saudar a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Universitária, né, do programa Fala aí, Defensoria. E estou à disposição para a gente bater esse papo, conversar sobre as ações que a Defensoria realizou ao longo desse mês, né? Sabemos que estamos falando de um tema sensível, delicado, mas que precisa ser dito, precisa ser levado à população, né, essa discussão sobre esse tema. Sim. Antes da gente falar um pouquinho também sobre a Defensoria Especializada, eu gostaria de que você explicasse para quem está nos acompanhando agora, tanto pela Rádio Universitária como pela TV Universitária também, o que é exatamente o Agosto Lilás e a gente fazer um resumo de como foi esses últimos dias. Então, Lana, o Agosto Lilás ele é um mês de referência para lembrarmos da promulgação da Lei 11.340 de 2006, que é a mais conhecida Lei Maria da Penha, né? Uma lei que é um marco histórico importante nas lutas do direito das mulheres, né? Na proteção e defesa do direito dessas mulheres. Então, no último dia 7 de agosto, essa lei tão importante para o nosso país, ela completou 18 anos. Então, foi um mês de muitas celebrações, com certeza, porque a gente precisa celebrar essa lei no nosso país, mas também um mês de muito debate, de muita discussão, de levantar essa temática, essa pauta, né, de forma a levar conhecimento para as pessoas. Então, quem trabalha hoje diretamente na rede de apoio, de proteção e defesa da mulher, sabe que o mês de agosto é esse mês, né, que tem a cor lilás como referência, como esse espaço de tempo para a gente fortalecer as campanhas, né, divulgar a Lei Maria da Penha. Apesar de tudo, se a gente for parar para perceber que é uma das leis mais conhecidas do Brasil, né, quando se fala de Lei Maria da Penha, todo mundo conhece, ou boa parte da população conhece, mas ainda assim é uma lei muito recente, e é uma lei que vem com um desafio muito grande, que é romper algo estrutural, que é a violência contra a mulher, né, as violências baseadas no gênero, enfim. Mas esse mês a gente realizou dentro da Defensoria Pública, mais especificamente com as ações da Defensoria Especializada da Mulher, né, ações de educação, de divulgação, né, nós tivemos aí um podcast explanativo, né, falando sobre o tema. Lá você pode conferir, inclusive, no site da Defensoria Pública. Sim. Você consegue depois escutar um pouquinho mais com calma, no seu tempo, né, esse podcast. A gente realizou reuniões de rede, então tivemos agora recentemente a defensora Terezinha Muniz esteve em Pacaraima, também em reunião de rede, participando também de encontros nacionais, como o encontro em Brasília, porque é uma rede grande e articulada. E é preciso que o tempo todo essa rede esteja em contato para saber das ações que estão sendo feitas, das discussões que são relacionadas a essa temática, né?
A gente também tem agora a previsão da realização de uma blitz educativa, né? Provavelmente essa programação ela se estende ainda um pouquinho mais ao mês de setembro, porque são muitas ações, não só a Defensoria realiza, mas outros órgãos da rede também realizam suas ações, então a gente está nessa troca constante. Mas teremos em breve também uma mesa de diálogo para servidores da Defensoria Pública, com o objetivo de qualificarmos cada vez mais o atendimento à mulher em situação de violência. É discutido também protocolos de atendimento com base no gênero, né, a partir de uma publicação do Conselho Nacional de Justiça. Enfim, é a gente alinhar as ideias, alinhar também as ações técnicas, práticas do dia a dia da Defensoria, para cada vez mais atender essa mulher com qualidade. É uma lei que veio realmente para ser divisor de águas nos direitos voltados às mulheres, de forma geral, em todo o Brasil, virou referência para outros países, com toda certeza. E a gente sempre lembra que muitas pessoas pensam, quando falam de Lei Maria da Penha, que violência contra a mulher é só a física. E, na verdade, pra gente que sempre está falando disso, parece até um pouco repetitivo. Mas, por incrível que pareça, sim, existem muitas mulheres que não sabem que pode ser dividida de diversas formas, podem ser agredidas de diversas formas. Por isso eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso pra gente. Pronto, excelente a gente poder falar sobre isso, porque inclusive uma das ações que a gente realizou nesse mês, que foram os diálogos na sala de espera, né, onde a gente vai até as salas de recepções da Defensoria Pública para falar justamente sobre esse tema, né, sobre desigualdades entre homens e mulheres, como que isso reflete nas relações maritais, nas relações conjugais, e, claro, abordando também a Lei Maria da Penha, porque, infelizmente, a gente sabe que muitas mulheres não percebem, muitas vezes, dada a sutileza da situação, em alguns casos, que ela vive um relacionamento de caráter abusivo. Então, muitas vezes ela pensa que violência é apenas a que deixa marcas no corpo, mas não. Diariamente a gente atende ali na Defensoria da Mulher, né, cerca de 30 casos, né, de entre 25 a 30 casos, e boa parte delas não se davam conta que antes de ocorrer a violência física, que é quando geralmente elas buscam a ajuda, né, ou seja, elas acionam a rede de proteção apenas quando uma violência física, muitas delas não se deram conta, não se davam conta de que outras violências já aconteciam. E isso é importante falar porque a própria Lei Maria da Penha, ela já prevê esses outros tipos de violência. Então, quando a gente fala de marcas que não são somente no corpo, a gente vai falar também da violência psicológica, que são essas ameaças que o homem faz, do tipo, se você não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém, ou algo do tipo, eu vou tomar os filhos de você, você nunca mais vai ver eles, eu vou sumir. E isso gera um impacto emocional muito grande nessa mulher, né? Além da violência psicológica, a gente tem a violência moral, quando esse homem ele difama, calunia, né, fala dessa mulher para outras pessoas, rebaixando sua imagem, e que afeta a dignidade dessa mulher, né? Vamos falar que a gente está falando da atuação da Defensoria, que é sempre em prol dos direitos humanos, e a dignidade, né, a vida com dignidade é uma das causas de atuação da Defensoria Pública. A gente tem também a violência patrimonial, né? E essa muitas vezes se dá quando quebra alguma coisa de dentro de casa, né? É aquela coisa, eu estou batendo nessa parede para não acertar você, mas às vezes é um primeiro passo, uma predisposição para uma futura violência. E temos também a violência, além disso, dentro da patrimonial, quando ele não deixa essa mulher ter acesso ao dinheiro dela, controlar as finanças, ou subtrai os documentos para que essa mulher não possa de repente buscar ajuda, fique sem o acesso a documentos, cartões, tudo isso é violência patrimonial. E além dessas 4, né, física, patrimonial, moral e psicológica, a gente tem também a violência sexual, que ela também pode acontecer dentro do relacionamento, né, dentro de um casamento, quando esse homem ele não permite que a mulher faça um controle de natalidade, a sua saúde reprodutiva fica em jogo, né? Ele não permite que ela busque um médico para buscar métodos de contracepção, ou então quando esse homem busca ter relações de forma forçada, sem consentimento dessa mulher, às vezes ela não tem a disposição, não tem o interesse naquele momento, e ainda assim o parceiro a força. E isso é caracterizado também como
violência sexual e que precisa, né, ser dado um basta nesse processo e nesse ciclo. São um mês todo voltado para falar desse assunto, mas é importante também a gente lembrar para a população, para quem está nos acompanhando nesse momento, que os atendimentos, esse acolhimento, ele não acontece só no mês de agosto. Acontece o ano inteiro, todos os dias da semana, principalmente na Casa da Mulher Brasileira, onde fica localizada a Defensoria Especializada da Mulher. Isso. Qualquer lugar que eu vou e que eu tenho a oportunidade de falar sobre esse tema, eu reforço a importância desse equipamento público que é a Casa da Mulher Brasileira, né? Sim. É uma instituição que reúne diversos órgãos da rede de proteção à mulher, né? E é uma equipe extremamente preparada, de cada órgão tem suas especializadas, então a mulher que ao adentrar a Casa da Mulher Brasileira, ela vai ser acolhida por uma equipe multiprofissional, ou uma psicóloga, ou uma assistente social, alguém que tem esse preparo, né, para recebê-la após o cadastro inicial que ela faz na recepção. Dali, caso a mulher tenha o desejo de fazer a denúncia, solicitar uma medida protetiva, ela é direcionada à Delegacia Especializada da Mulher, né? Aí o trabalho da Polícia Civil do Estado. Então hoje, inclusive, a DEAN, ela funciona em caráter de ininterrupto, de 24 horas, e ali ela pode realizar a denúncia, ela pode solicitar uma medida protetiva, ela pode, inclusive, pedir a representação criminal desse agressor, né, conforme ela vai ser orientada pelo delegado ali, que está atendendo, ou a delegada que está atendendo, né, a equipe da DEAN. E dali essa mulher ela já sai, inclusive, com o agendamento marcado para a Defensoria Especializada da Mulher. Então, no momento que ela adentra e que ela faz esse fluxo de atendimento, de apoio, ela já sai dali com uma data de agendamento o mais breve possível, né, para que ela possa receber as orientações jurídicas necessárias, cabíveis para a demanda dela. Então lá a gente tem também a equipe da Especializada da Mulher que funciona, da Defensoria Especializada da Mulher, né? Temos também o Tribunal de Justiça, atua ali com a coordenação de enfrentamento à violência doméstica, tem também a coordenação da mulher do Ministério Público, e essa casa ela também recebe o suporte do Estado de Roraima através da Secretaria de Bem-Estar Social, né? A CETRABS. Então assim, a mulher que está na dúvida, ela não vai para um lugar despreparado. Ela vai para um lugar que está pronto para receber, para que não aconteçam coisas como aconteciam antigamente, de a mulher ir para antes da Lei Maria da Penha, infelizmente aconteciam casos, e a gente escuta relatos dessa época, de que a mulher ela ia até a delegacia, e aí ela era desencorajada a fazer a denúncia, né, daquela época de, não, volta para tua casa, isso não vai dar em nada. E ela, infelizmente, retornava para o ciclo de violência. Agora não. Ela vai, ela recebe um apoio. Inclusive, é até importante falar, Lana, que lá na Casa da Mulher Brasileira, caso a mulher esteja em risco iminente, de vida, inclusive, a casa ela conta com um alojamento de passagem. Isso é importantíssimo Sim, falar. porque às vezes a rede de apoio dessa mulher está fragilizada, ou ela não tem com quem contar, às vezes ela não tem nem familiares aqui na cidade, e aí ela pode ficar determinado período ali, o mais breve possível, até ela se fortalecer novamente os vínculos ou retornar para o local de origem, mas existe essa possibilidade de ela ficar em situação de abrigamento provisório na própria Casa da Mulher Brasileira, até que se encontre a melhor estratégia de que ela esteja completamente fora de risco. Perfeito. Já deu para perceber que na Defensoria Pública você encontra acolhimento nas mais diversas áreas, não é verdade? Mas antes da gente continuar falando sobre este assunto, eu vou chamar um breve intervalo, mas não saia daí que nós voltamos já. Fala aí, Defensoria! Estamos de volta com seu Fala aí, Defensoria. Já quero deixar aquele convite, você tem alguma dúvida sobre o Agosto Lilás ou sobre os atendimentos desenvolvidos pela Defensoria Pública do Estado de Roraima? Vai lá no nosso Instagram, @DefensoriaRR. Deixe no direct a sua dúvida, que com certeza nós iremos ficar felizes em responder. Então vem com a gente, porque hoje o nosso assunto é Agosto Lilás, essa campanha super interessante e importantíssima no combate à violência contra a mulher. Por isso, hoje eu converso com o psicólogo Ed Luiz, ele que é psicólogo da Defensoria Especializada da Mulher. Então, voltando ao nosso bate-papo,
A gente falou das ações anteriormente no nosso primeiro bloco, as várias ações que aconteceram durante todo esse mês, desenvolvidas pela Defensoria Pública do Estado de Roraima, mas eu gostaria de conversar um pouquinho agora sobre esse acolhimento psicológico, que muitas pessoas, não sabem que a Defensoria tem. Pensa que só é aquele acolhimento mesmo de orientação jurídica, enfim, mas também tem esse acolhimento. Como é que funciona? Explica pra gente. Certo, Lana. Então, uma das funções institucionais da Defensoria Pública é a prestação, né, de atendimento jurídico integral. E quando a gente fala de atendimento jurídico integral, essas demandas que chegam até a gente da Defensoria Pública, elas vão para além das questões do direito propriamente dito, além das questões jurídicas, processuais, porque normalmente as pessoas que procuram a defensoria porque elas precisam de uma demanda sua para serem sanadas, né? Seja de forma judicial, seja de forma arbitral, seja de forma pela mediação, por exemplo. Então, quando se institui a Defensoria Especializada da Mulher, essa estrutura que tem dentro da nossa defensoria justamente prevê promoção de forma integral a essa mulher. Porque a gente sabe que o que leva ela até a Casa da Mulher Brasileira, até o pedido de uma medida protetiva, né, a busca de um apoio na delegacia, é uma questão que não é somente jurídica. A gente está falando de algo que afeta essa mulher de forma mais ampla e extremamente complexa, né? A gente tem, e aí é o que a literatura traz a respeito dos impactos, inclusive emocionais, da vida dessa mulher que vem de uma relação abusiva, de um casamento violento, né? Então são desde situações mais simples, de quadros sintomáticos, leves, como uma insônia, né? Uma preocupação, um aumento do estado ansioso, chegando inclusive a desencadear transtornos mais graves, né? Mais severos. Então a gente já teve a oportunidade de atender a mulheres com quadros de adoecimento psiquiátrico graves, né? Inclusive dissociativos, né? De perder a noção da realidade em função desse agravamento que foi se dando ao longo da relação, né? Ao longo das violências, o aumento da violência. É claro que esse atendimento que a gente realiza, ele é um acolhimento inicial, ele é ofertado um suporte, ele é feito contato muitas vezes com a rede de apoio dessa mulher, ver quem é a pessoa mais próxima que a gente pode contactar, da família, amigos, quem pode também servir de suporte, mas para que ela se sinta, ao adentrar a Defensoria Especializada da Mulher, que alguém possa escutá-la para além da questão jurídica, né? Que ela possa escutá-la as dores da sua alma, que a gente possa escutar ela na sua completude, que ela possa ali expressar seus medos, angústias, o quanto que esse seu histórico a impactou ao longo, né, dos anos em que sofria ou da experiência traumática que ela sofreu, né? Imagine que para uma mulher que vivencia isso, as marcas elas são muitas vezes profundas, né? Então a ideia é, se não há um quadro sintomático instaurado, um adoecimento, um transtorno percebido, a gente faz o acolhimento e percebe-se que ela ainda assim necessita de um suporte psicológico continuado, a gente faz um encaminhamento para a rede de apoio, para a rede de suporte, né? Especialmente nesse caso, a gente estende o referenciamento dessa mulher para a área da saúde, então a gente vai encaminhar para UBSs. Quando se percebe que as unidades básicas de saúde, né? E aí algumas do município, seja Boa Vista, ou alguns municípios do interior que contam com um serviço de psicologia na unidade básica de saúde, a gente faz esse referenciamento. A doutora Terezinha, que é a defensora do local, ela endossa esse encaminhamento com uma requisição, né? Que é um poder, uma prerrogativa que o defensor tem de utilizar essa requisição para solicitar, reforçar o atendimento prioritário nos termos da Lei Maria da Penha. Então, a gente faz esse encaminhamento para a rede, para as UBSs. Se a demanda dela, a gente percebe que é uma demanda que precisa de um atendimento especializado médico-psiquiatra, por exemplo, a gente vai ou encaminhar ela para a própria médica, para a unidade de saúde que tem, setor de saúde que tem dentro da própria Casa da Mulher Brasileira, ou encaminhá-la para os locais, né, para os equipamentos públicos específicos em saúde mental.
CAPS AD, CAPS 2, CAPS 3, CAPS álcool e drogas, né? Conforme a demanda e conforme que a gente observa. Então, foi identificado um estado de adoecimento mais agravado e severo, persistente, né? Ou incapacitante, porque a gente já atendeu mulheres que desenvolveram um estado de incapacidade laboral, né? Por conta do agravamento do seu estado psicológico, psiquiátrico, né? Então ela precisava desse suporte. Além disso, Lana, se a gente percebe que ela tem uma demanda social também, por exemplo, tem critérios para o recebimento de algum benefício de transferência, algum programa de transferência de renda, benefícios sociais, a gente faz essa análise, essa observação do caso dela e faz os devidos encaminhamentos também, seja para CRAS, CREAS e qualquer equipamento público que possa fornecer para essa mulher formas de que ela consiga romper com o ciclo da violência. Até porque, e eu acho importante a gente falar disso, que muitas mulheres ficam inseridas nesse ciclo de violência, muitas vezes pelos fatores econômicos, pela dependência econômica, né, às vezes o homem, o ofensor, no caso aí da situação de violência, ele quem é o único provedor, e essa mulher teme, muitas vezes, se encontrar em situação de extrema vulnerabilidade, por conta de que não sabe o que vai poder dar de comer para os seus filhos, né? E é importante a gente considerar isso. Mas no momento que ela busca o apoio, toda a rede de apoio e de proteção, inclusive a Defensoria Especializada da Mulher, vai buscar estratégias para que essa mulher consiga, inclusive, a sua autonomia econômica. O empoderamento social e econômico dessa mulher é fator decisivo para que ela consiga romper com o ciclo de violência. Existem muitas mulheres que não se libertam, vou dizer assim, até porque não conseguem identificar a situação, como você falou anteriormente. Por isso eu te pergunto, aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, terminou, acabou. Qual é o conselho, então, a dica que você deixa para quem está nos acompanhando nesse momento, de repente identificou alguma situação de uma amiga de trabalho, da faculdade, ou então de repente ali do próprio bairro, uma vizinha, e melhor não me meter. O que é que você diz sobre isso? Pronto, Lana, é um tema sempre delicado, né? Eu sempre volto a falar, a gente está falando de algo sensível, algo que afeta a vida das pessoas diretamente, o dia a dia, a convivência, a estrutura familiar. E essa história de que briga de marido e mulher, a gente não mete colher, é coisa do passado. Hoje em dia a gente mete a colher e protege a mulher, porque a gente sabe que numa relação entre homem e mulher, historicamente a mulher é desigual, né? Sempre foi colocada num patamar de inferioridade. E fisicamente a gente sabe que, em geral, né, as mulheres têm uma estrutura, um biotipo físico mais frágil em relação ao homem. Isso não é regra, eu até costumo brincar, olha, eu conheço mulheres que são muito mais fortes que eu, né? E eu estou falando da questão física mesmo, mas em geral, em relação ao biotipo, as mulheres são mais frágeis. Num confronto corporal direto, a mulher fica em situação de vulnerabilidade na maioria das vezes. Então, nesse caso, a gente tem que pensar nessas estratégias de proteção. Um outro ponto importante que a gente precisa entender, né, fica como sugestão para quem está nos ouvindo, é o exercício do não julgar. Por quê? Não é fácil, muitas vezes, para uma mulher sair, romper com esse ciclo por uma série de medos. A gente está falando aí de questões históricas, culturais, do tipo, se eu casei é para a vida toda, né? Muito recentemente a mulher era mal vista quando ficava, né, quando se separava pela sociedade, e a gente traz isso arraigado muito fortemente na nossa cultura, na nossa estrutura social em que a gente vive. Então, romper com isso traz uma série de simbolismos e agora? O que vão pensar de mim? Muitas mulheres, inclusive, têm vergonha de buscar ajuda, no sentido de que vão pensar de mim. Eu costumo falar para elas assim, você não tem que ter vergonha de nada. Quem tem que ter vergonha é quem comete crimes, né? Então, você não cometeu nenhum crime, pelo contrário, você sofreu, você foi vítima de um crime que é a violência contra a mulher. Então, não se envergonhe. Quem tem que se envergonhar é quem comete o erro, quem comete o crime. E é importante a gente
se caso tem alguém próximo a mim, entender o seguinte, que às vezes leva tempo para essa mulher romper com o ciclo. Algumas delas, elas vêm, elas fazem a denúncia, e às vezes ela tenta dar uma nova chance, né? Ela, não, vou buscar, vou tentar novamente. Vai mudar. Tem essa crença de que ele vai mudar. Eu até sempre falo, olha, ninguém muda ninguém, né? A gente pode oferecer ferramentas para que o outro possa se sensibilizar e buscar mudanças que ele próprio tem que buscar fazer. A gente não muda, eu não consigo mudar a Lana não consegue mudar o Ed, mas ela pode me oferecer ferramentas de reflexão para que eu busque mudar minha conduta, minha forma de ser e estar nesse mundo. Que inclusive até situações que tem até capacitação para homens agressores. Sim. Que desconhecem, não sabiam que estavam cometendo uma agressão. Sim. Não é verdade? Sim, porque a gente está falando de algo estrutural. Nós crescemos numa sociedade muito machista, né? Quando a gente fala disso, a gente fala que a estrutura em que a gente cresce sempre privilegiou homens em detrimento das mulheres. Quando a gente pensa em lugares de poder, normalmente quem está ocupando esses lugares? Quem está ocupando? São homens, né? As mulheres, ao longo do tempo, a gente sabe que é das desigualdades salariais que acontecem em algumas situações. Recentemente saiu uma pesquisa, né, um estudo do IPEA que observou que até mesmo profissões que historicamente são tidas como do campo feminino, tipo a educação, a saúde, onde a maioria dos profissionais dessa área são mulheres, quando eles analisavam as colocações de hierarquia maior, ou seja, as colocações de poder, de gerência, de direção, quem estavam ocupando eram homens. Então, assim, a gente está falando de uma estrutura que é maior do que a relação de um único casal. Nós crescemos na ideia de que homem tem que reprimir suas emoções, né? Homem não chora, e infelizmente isso acaba incorrendo no futuro para esse homem de ele não saber administrar as próprias emoções. Aí ele busca a dependência em álcool, o vício. Teve uma pesquisa grande feita pela ONG Papo de Homem, né, que fez uma pesquisa nacional, talvez uma das maiores na área, que observou que 7 em cada 10 homens apresentam algum tipo de transtorno emocional, né, ou dependência. Então, e 17% do brasileiro, conforme essa pesquisa, apresenta algum tipo de dependência em álcool. Então, às vezes, pelo fato de ele não saber administrar as próprias emoções, ele busca formas não saudáveis de lidar. Né, enfim, não consegue manejar esses seus sentimentos e às vezes chega em casa cansado, irritado e acaba descontando quem está próximo. E na maioria das vezes é a companheira, são os filhos, quem está ali no dia a dia. Né? Por isso que a gente precisa hoje, nessa discussão, envolver os homens. Não basta que apenas as mulheres busquem e lutem pelos seus espaços. É importante que nós, homens, possamos refletir a nossa posição diante das mulheres. É verdade. Por isso mesmo, já depois do intervalo, vou pedir licença para você rapidinho, porque nós vamos falar mais sobre isso, como conhecer um pouco mais dos seus sentimentos para poder justamente não descontar no outro, né? Bora lá, então, conversar mais sobre isso? Mas antes, convido você a continuar com a gente, porque nós vamos a um breve intervalo, mas já estamos de volta. Não saia daí. Fala aí, Defensoria! Estamos de volta. Quero deixar aquele alô para nossa amiga que está ouvindo agora nesse momento pela Rádio Universitária. Para você também que está trabalhando, está dentro do carro, dirigindo, indo para onde? Conta pra gente. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o Fala aí Defensoria e hoje nós estamos fazendo aí uma avaliação, um resumo de tudo o que aconteceu durante o Agosto Lilás. Também deixo um forte abraço para quem nos acompanha na TV Universitária. Sim, você que está nos acompanhando neste momento, ressalto que você está assistindo uma reprise do programa que é ao vivo na Rádio Universitária. Muito bem, vamos continuar o nosso bate-papo com o psicólogo Ed Luiz, ele que é psicólogo da Defensoria Especializada da Mulher. Nós estávamos falando sobre como identificar uma agressão, como identificar um relacionamento abusivo e chegamos no momento que nós estávamos falando sobre o agressor em si, como ele pode identificar
E como você avalia também esse tratamento aos homens? Uhum. A própria Lei Maria da Penha, ela já prevê a criação de grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica, né, ou violência contra a mulher. Então, existem alguns grupos na nossa cidade, aqui em Boa Vista, na capital, né? Um deles é o da Assembleia Legislativa, vinculado ao Chame. Temos também um Tribunal de Justiça, e a gente está aí com um projeto para uma possível implantação na Defensoria Pública também. A gente já tem o projeto escrito, né, e a intenção agora é fomentar a inserção desse projeto no âmbito da Defensoria. Por quê? Não basta a gente apenas proteger a mulher, a gente precisa ir na raiz do problema, né? E a raiz do problema é aquilo que a gente conversava no bloco anterior a respeito dessa falta de lidar com as próprias emoções, que pode, claro que isso é apenas um dos fatores, né? Mas que são fatores de risco para o desencadeamento de violências domésticas. O vício, né, a dependência em álcool, o vício em outras drogas, a questão econômica, a questão migratória também, né, quando você é forçado a sair do seu local de origem por questões econômicas e você vai para um lugar diferente, onde muitas vezes você não tem o que comer, onde dormir, isso também pode ser fator predisponente para a ocorrência da violência contra a mulher. Então, são fatores sociais, são fatores econômicos, são fatores emocionais e psicológicos, né, que eu diria que são os mais complexos porque são os invisíveis, né, mas que precisam. E esses grupos reflexivos para homens, ou eles são encaminhados via judicial, né, o próprio juiz pode obrigar que esse homem participe, né, como medida ali de reparação, de cumprimento de pena alternativa, né? E a ideia desses grupos é levar os homens a pensarem sobre as estruturas, as desigualdades de gênero que acontecem na nossa sociedade, as possíveis formas de ser homem. Hoje a gente utiliza um termo chamado masculinidades possíveis, ou seja, não existe uma única forma de você ser homem. Aquele homem padrão, né, heteronormativo, cis, que gosta de futebol, faz o churrasco, e esse é o papel. Não. Pensando o gênero como uma construção social, ou seja, o que a gente espera dos papéis de homem, o que a gente espera dos papéis da mulher, a gente hoje consegue pensar isso de forma muito mais fluida. Então não existe uma única forma, uma regra só de ser homem. Então eu posso ser um pai participativo, posso ser um marido carinhoso, e isso não faz com que eu não seja ou deixe de ser homem ou ser menos homem, né? Quando a gente fala de paternidade mais presente, rompendo com essa ideia de que cuidado dos filhos é apenas de caráter da mulher, né? De que isso aqui é da esfera da minha esposa. Não tem essa coisa de que a pai ajuda. Não, o pai cumpre o seu papel, né? É importante o homem também estar ali presente nessa divisão de cuidados quando a gente está falando aí de um caso de um casal heteroafetivo que teve um filho, né? Mas assim, é importante, eu até costumo brincar, né, quando eu falo na parte ali do puerpério, as mulheres que acabaram de ganhar o bebê, e eu falo, como é que tá a presença do pai aí, do seu marido, quando a gente tá falando de um casal, né? E aí eu pergunto, como é que tá? Ele tá participando, né? Tá envolvido, participando não, né? Ele está ali fazendo o que deve ser feito? Sim. Aí eu falo, olha, só vai ter uma coisa que ele não vai poder fazer, que é amamentar no seio. O resto, o pai ou o homem pode fazer tudo no cuidado com os filhos. Eu falo isso porque isso também reflete nas relações entre homens e mulheres. Porque acontece muitas vezes de a mulher ser sobrecarregada com as demandas domésticas, né? Então, muitas vezes esse homem e essa mulher trabalham fora e a mulher, quando chega, tem uma tripla jornada, uma dupla jornada, que ela já fez o trabalho dela e quando chega em casa fica somente para ela os encargos de limpeza, roupa, comida, enquanto o homem não tem as mesmas responsabilidades. A gente está falando agora de mudanças de paradigmas, né, de estruturas. Como que a gente pode conceber as novas famílias, os novos arranjos familiares, de uma forma que alguém não seja prejudicado? Porque se tem alguém tendo privilégios nas relações, significa que alguém está tendo prejuízos. Então, que a gente possa pensar em relações saudáveis. E eu acho que isso tem até diretamente a ver com a nossa saúde mental.
com a nossa saúde emocional. A gente está finalizando agosto, Lilás, e em breve a gente está chegando em setembro, né, que é um mês Já onde tá batendo a nossa está porta. batendo, né, estamos aí nos últimos, no apagar das luzes de agosto de 2024, para chegar em setembro, que é também um mês que a gente vai falar de um tema muito sensível e delicado, que é a valorização da vida, né, muito importante. Então, a gente tem, eu escuto mulheres que falam, olha, eu já cheguei ali no meu limite, minha vida ficou por um fio porque eu achava que aquilo não tinha mais saída para mim. Ela estava num quadro de adoecimento psicológico tão severo que ela achava que sair, né, fugir dessa vida seria a forma mais saudável. E a gente vai explicar, vai oferecer o apoio que não, existem formas, existem possibilidades. É verdade, mas antes da gente entrar agora para falar do Setembro Amarelo, eu gostaria de lembrar que nós conversamos anteriormente em um podcast super interessante, já deixar o convite para você nos acompanhar no YouTube. Vai lá, Defensoria Roraima, você vai encontrar a playlist Entrevistas DPE, que tem uma entrevista, entre as entrevistas, você vai encontrar uma também com o Ed, falando sobre esse assunto de uma forma ampla, bem explicada, que eu tenho certeza que você vai poder tirar muitas dúvidas no bate-papo que eu tive com ele anterior a esse. Por isso eu quero lembrar uma das perguntas que eu fiz naquele momento, que nós estávamos falando agora há pouco, sobre essa questão dos filhos. Como que uma mãe com os filhos também deve se preparar para buscar ajuda e não afetar psicologicamente os filhos? Perfeito. A gente entende que as crianças nessa situação, elas são vítimas reflexas de uma violência. Então, no momento que a criança ela vê ali, por exemplo, o seu pai sendo agressivo, violento com sua mãe, aquilo também gera impacto diretamente naquela criança, naquele adolescente, e ele vai manifestar isso de alguma maneira, né? Seja apresentando inseguranças, baixo rendimento escolar, comportamentos de risco muitas vezes. É importante a gente considerar e validar as emoções dessa criança e desse adolescente que está envolvido, né? Por muito tempo a gente achou que a criança não tem preocupação, ou algumas pessoas cresceram escutando assim, qual é o problema da criança? A criança não tem preocupação nenhuma. Bom é ser criança. Isso a única preocupação é só estudar e brincar. Sim. Mas não, a criança, ela sente tanto quanto a gente. E eu diria que até mais, porque ela não tem ainda a estrutura emocional, de personalidade completamente constituída e amadurecida. Então, às vezes, ela nem sabe o que está acontecendo ali direito, mas ela sente. Ela pode não entender racionalmente, mas ela consegue sentir que algo não está certo no momento que ela vê a mãe machucada, a mãe chorando, né? Então, nesse caso, é importante que quem for acolher essa criança, seja a própria mãe, muitas vezes, né? A mãe ali está sofrendo a violência e ainda assim tem que ser suporte para os filhos, que ela possa deixar que eles expressem também suas emoções, que ela possa também buscar uma ajuda para eles, seja buscando encaminhamento para a rede de saúde, buscando suporte psicológico para essas crianças, né? E entender que elas também precisam ser consideradas dentro desse contexto. Ela pode não estar, às vezes, sofrendo a violência diretamente, mas o impacto que fica, né, as marcas, e é muito comum, inclusive, a gente escutar isso dentro das nossas salas de atendimento em psicologia, coisas do tipo, eu cresci vendo minha mãe passar por isso. Eu cresci vendo meu pai ser agressivo com minha mãe. E eu acredito que isso traga marcas até hoje em mim. Então a ideia é a gente pensar como mudar, como diminuir essas marcas, como mitigar essas relações abusivas que a gente infelizmente vê aí diuturnamente. Pronto. Caminhando já para o final da nossa entrevista, do nosso bate-papo, vamos falar agora justamente do Setembro Amarelo, chegando, batendo aí na nossa porta. Você como psicólogo, eu gostaria que você deixasse dicas para a gente como manter a saúde mental diante de situações como essa e também diante de situações do dia a dia que cada um sabe sua realidade, sabe suas lutas, mas qual é o seu conselho como psicólogo? Pronto. Hoje em dia, falar de saúde mental é como falar de
necessidade de ir ao dentista, né? Ninguém suporta ficar muito tempo com dor de dente. A gente também não precisa suportar ficar muito tempo com as dores na alma, né? Historicamente, a gente nunca validou, nunca deu atenção necessária para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional, para a nossa própria espiritualidade também, para coisas que nos compõem e que são imateriais, né? A gente está falando de pensamentos, de sentimentos, de emoções e que precisam ser tão bem tratadas como, por exemplo, um dente que dói. Então, hoje, a gente tem políticas públicas, né? A própria reforma psiquiátrica no nosso país trouxe reformulações muito importantes para a saúde mental, então não se tem mais essa ideia de institucionalizar pessoas que têm transtorno mental, como acontecia no passado, né? Onde a pessoa que apresentava algum adoecimento era afastada do seu ciclo, da sua família, e os vínculos eram fragilizados. A gente chama isso de holocausto brasileiro, onde milhares de pessoas foram institucionalizadas nos antigos manicômios, nos hospitais psiquiátricos, muitas vezes não ofereciam tratamento adequado, pelo contrário, até agravava muitas vezes o adoecimento. E hoje a gente tem uma política integrativa, né, onde essa pessoa com algum transtorno psiquiátrico pode ir e vir, estar junto à sua família, fazer o seu tratamento e poder voltar para casa. Então é importante a gente estar atento sempre aos sinais, né? As nossas emoções, os nossos sentimentos e muitas vezes os nossos comportamentos, eles dão alertas para a gente. São sinais que a gente precisa validar e considerar. Então no momento que eu começo a perceber uma intensificação no meu estado deprimido, porque tristeza todos nós iremos sentir, faz Agora parte, uma constante, sim, né? Não é diferente. Emoções fazem parte e nos compõem, a gente vai sentir diversas ao longo da vida e do dia a dia, mas quando a gente percebe que aquela tristeza ela começa a ser incapacitante para mim, no sentido de que eu não tenho forças para sair da cama, eu não tenho mais ânimo algum para levantar, para me alimentar, eu deixo de me cuidar fisicamente muitas vezes, de tomar um banho, de me pentear, de fazer as minhas refeições, ou se eu começo a também ter ansiedades em lugares abertos, ou fazer determinadas coisas, já são sinais que a gente precisa estar em alerta. Quando começa a atrapalhar o meu dia a dia, quando começa a atrapalhar o meu desempenho ou no trabalho, ou no cuidado com a família, das minhas coisas mais básicas, isso são alertas importantes. Mas a gente também não precisa esperar quadros desses, né? A gente pode, quem tem essa possibilidade, seja buscando uma UBS, seja buscando estruturas privadas, quem pode buscar o apoio de um terapeuta, de um psicólogo, né? Fazer essa análise de si já é um passo importante para que a gente não reflita nas nossas relações familiares, de trabalho, as nossas dores internas, né? A gente está o tempo todo, dia após dia, coletando memórias, experiências, vivências. O grande desafio é o que a gente vai fazer com elas, né? Ao ponto de como vai manejar, como vai controlá-las para que elas não nos prejudiquem. Então, percebeu esses sinais, busque ajuda. Eu costumo dizer, Lana, também que pedir ajuda às vezes é o nosso ato de maior coragem, né? E isso não é problema nenhum, pedir ajuda, pelo contrário. É verdade, por isso mesmo peça ajuda, procure ajuda, seja com um amigo, seja com um profissional. O profissional faz total diferença, gente. Ed, eu gostaria de agradecer sua entrevista, você ter disponibilizado o seu tempo de estar aqui com a gente, falando do Agosto Lilás, falando do Setembro Amarelo. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite mais uma vez, né, do programa Fala Aí Defensoria. Gostaria, inclusive, de deixar aqui um cordial abraço para todos os meus colegas, as minhas colegas de trabalho da Defensoria Especializada da Mulher, que a gente vê de forma tão aguerrida, delicada e sensível o acolhimento que eles realizam lá na Casa da Mulher Brasileira, na Especializada da Mulher, a essas mulheres que chegam em situações muitas vezes tão delicadas e sensíveis. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Obrigada mais uma vez e esse foi mais um Fala Aí Defensoria. Até lá, tchau, tchau.